Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Esse é o nosso vídeo da primeira semana do PET Complementar de História e o tema dele é a vida na pré-história. Nesta semana você vai distinguir as principais características dos períodos da pré-história humana. A vida na pré-história. Os primeiros grupos humanos não habitavam apenas um local. Eles mudavam constantemente e eram, portanto, nômades, caçadores e coletores. Mulheres, homens e crianças estavam em constante movimento à procura de alimento, como frutas, raízes e pequenos animais. Período paleolítico. Paleo vem de antigo e lítico de pedra. Então, período paleolítico foi chamado assim porque os antepassados dos seres humanos passaram a produzir instrumentos feitos de pedra lascada. Por isso, esse período ficou conhecido período da pedra lascada. Durou desde a formação dos primeiros grupos humanos, há cerca de 100 mil anos, até cerca de 12 mil anos atrás. Além disso, nessa época, houve o domínio do fogo, importante para aquecer o ambiente, assar alimentos e afugentar animais. As cavernas eram usadas como abrigo por esses grupos e nas paredes de algumas delas foram encontradas pinturas retratando o cotidiano dessas pessoas. Essas pinturas nós chamamos de pintura rupestre. O que é paleolítico? Então, a primeira questão vem: o que é paleolítico? Volte aqui no texto sobre o paleolítico e descreva o que é o período paleolítico. Questão número 2. Numere a segunda coluna, essa daqui, de acordo com a primeira, que é essa aqui. Então, de acordo com a numeração, façam a associação de cada item da segunda coluna. Questão número 3. Observe a imagem abaixo e descreva as atividades dos seres humanos da pré-história. Então, nós temos aqui ao lado uma parede de uma caverna onde a gente pode observar uma pintura rupestre que retrata uma cena do cotidiano dos nossos antepassados. Então, descreva essa cena que está pintada aqui nesta caverna. Período neolítico. Neo vem de novo e lítico vem de pedra. Há cerca de 12 mil anos, alguns grupos humanos começaram a fabricar instrumentos mais sofisticados, com pedras polidas, e a se fixar em lugares onde havia facilidade de obter água e, consequentemente, mais alimentos. Nesse período, alguns grupos humanos passaram a caçar e coletar frutos apenas em regiões próximas de onde tinham se fixado. Eles foram, aos poucos, se tornando sedentários, ou seja, permaneciam em um mesmo lugar. Os rios foram muito importantes neste processo, não só por causa da pesca, mas também porque grupos de animais iam beber água e facilitavam a caça. As margens desses rios também ficavam úmidas e férteis após as chuvas e as cheias. Desta maneira, era possível plantar e colher, tornando habitáveis as áreas próximas dos terrenos cultivados.
Todos esses fatores juntos, ao longo de centenas de anos, ajudaram no processo de sedentarização de muitos grupos humanos. Agora nós vamos para as questões. Complete as frases de acordo com a legenda. Então, vocês devem completar as frases com a palavra paleolítico ou com a palavra neolítico. Então, façam associação de acordo com a descrição dos textos propostos. Questão número 5. O que foi o sedentarismo? Volte no texto onde está grafado sobre o sedentarismo e faça a observação da descrição do que foi o sedentarismo e responda à questão proposta. Próxima alternativa. Observe o mapa da página 24 e responda as questões. Letra A. Qual é a principal característica da região chamada de crescente fértil? Então, vamos voltar aqui ao mapa da página 24, que é este mapa aqui, para responder à questão. Então, nós temos aqui Fenícia, Palestina, nós temos aqui a Mesopotâmia e aqui nós temos o Egito. Observe que esse trecho é chamado de lua crescente porque ele tem um formato de uma lua. E aqui perto dessas localidades nós podemos localizar o rio Tigre, o rio Eufrates, o rio Jordão e o rio Nilo. Então, observe o mapa, observe os textos descritos ao lado do mapa para você responder a questão. Então, qual é a questão proposta? Qual é a principal característica da região chamada de crescente fértil? Leia o texto, compare com o mapa e responda a questão. Letra B, assinale a alternativa que apresenta o nome dos principais rios do crescente fértil. Então, uma dessas alternativas tem os nomes dos principais rios da crescente fértil. Assinale a alternativa correta. Então, crianças, finalizamos o nosso vídeo da primeira semana de História. Leiam o texto, os textos propostos aí no livro de vocês. Leiam com atenção antes de responder as questões propostas aí no PET complementar, o PET 2 do segundo bimestre. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos, até o próximo vídeo.